Olha, gente, a casa vai cair. Hoje tem reunião da CPMI das fake news. Hoje, quarta-feira. Geralmente eles se reuniam às terças, mas ontem estava todo mundo de olho na vergonha que o Bolsonaro ia passar na ONU. Então, hoje é a reunião da CPI das fake news. E o PSL já está desesperado. Eu já vou falar disso, mas antes, se você é oposição ao governo, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição todos os dias, então vamos fazer oposição juntos, vamos fazer uma oposição forte, uma resistência ao governo. Então se inscreve no canal se não for inscrito e curte o vídeo que ajuda muito. Agora vamos falar da CPI das fake news. Hoje eles vão se reunir e eles vão votar nada menos do que 86 requerimentos. Para você ter ideia, já tem mais de 90 requerimentos para serem aprovados. E hoje, na pauta de hoje, tem 86 em votação. O PSL está tão desesperado, mas tão desesperado, que eles passaram as últimas 2 semanas dando aulas para os deputados. Mas aulas, Thiago? Aulas de regimento interno da Câmara. Por quê? Porque os deputados não sabiam como obstruir votações, eles não sabiam como usar brechas no regimento para paralisar alguma votação, para tentar refazer uma votação que eles perderam, enfim, para tentar obstruir os trabalhos mesmo, para tentar paralisar a CPI o máximo possível. Então eles não sabiam fazer isso. A primeira vez que a CPI se reuniu, que foi quando eles aprovaram a convocação de dirigentes do WhatsApp, do Facebook e de todas essas empresas de redes sociais, Instagram, enfim, o PSL fez um monte de atrapalhada, mas um monte de atrapalhada. Eles conseguiriam obstruir essa votação, assim, fazer com que ela demorasse muito mais na primeira reunião, que faz 2 semanas, e eles não conseguiram porque eles fizeram várias atrapalhadas. Aí, eles tiveram muitas aulas, na semana passada eles conseguiram obstruir muito a votação, porque a relatora estava lendo qual seria o plano de trabalho da CPI e eles tinham que votar. Uma coisa que demoraria 20 minutos demorou mais de 1h30. Então eles estão aprendendo a obstruir. E a tática deles, eles não escondem para ninguém, é obstruir o máximo que eles puderem. Eles sabem que eles não têm maioria, eles sabem que eles vão perder todas as votações, ou quase todas, então é paralisar. Essa é a tática deles. Por quê? Porque eles estão desesperados. A CPI das fake news vai convidar. Eu estou falando convidar, não é convocar. Convocar é quando a pessoa é obrigada a ir. Se não for, é condução coercitiva. A Polícia Federal vai lá e pega a pessoa e leva no plenário. Você tem que falar. E convidar é quando eles enviam um convite, a pessoa vai se quiser. Eles vão convidar. Vão votar hoje para convidar. É o segundo requerimento a ser votado. É o Alexandre Frota e o terceiro é o Felipe Neto. Aí lá para o 20º que eles vão votar, vão convidar atores e atrizes famosas como Bruno Gagliasso, Carolina Dickmann, Giovanna Eubank. Giovanna Eubank é a esposa do Bruno Gagliasso e a Thaís Araújo. Por que eles? Porque o Bruno Gagliasso e a esposa deles foram alvos de diversas fake news. A Carolina Dickmann foi alvo vazaram nudes dela, acho que faz uns 7, 8 anos. Inclusive fizeram uma lei que batizaram de Lei Carolina Dickmann, que é a lei sobre difamação online e tudo, e ela também já foi alvo de várias e várias fake news, e a Thaís Araújo também. Então, aí junto com Felipe Neto, Alexandre Frota, é gente que está enfrentando aí as milícias virtuais do Bolsonaro. Alguns por serem alvos de fake news, apesar de não se envolverem muito com política, e outros, como o Alexandre Frota, que é deputado, e o Felipe Neto, que se envolvem sim com política, e o Felipe Neto não é político, mas está sempre falando disso, e estão sendo alvos das milícias virtuais do Bolsonaro, as MAV, Milícia em Ambiente Virtual. Eles vão convidar todas essas pessoas, vão votar para convidar essas pessoas, mas as convocações é que está o problema do PSL. Hoje vão ser votadas várias convocações. Entre eles está o Alan dos Santos. Eu fiz um vídeo, eu vou colocar o link para esse vídeo na descrição, em que eu falo sobre o Alan dos Santos e que o Alexandre Frota e o Lobão fizeram denúncias graves contra ele, de que ele seria o coordenador da milícia virtual do Bolsonaro. Quem diz isso é o Alexandre Frota, quem diz isso é o Lobão. E o Lobão até falou, e o Alexandre Frota também, que é na casa dele que está o quartel-general, o escritório das fake news, de onde saem as fake news e toda a estratégia de difamação do Bolsonaro que ele usa para difamar os inimigos. Entre eles, um dos que mais sofreu com isso no começo do ano, o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia que quer usar essa CPI das fake news, porque a única chance dele ser presidente é com a CPI das fake news, que pode vir a anular a eleição, e anulando a eleição, se isso acontecer depois de 2020, ou seja, imagina que rola a CPI das fake news, a CPI tem 6 meses para ir rolando, para ir
O prazo da CPI é de 6 meses. Então, nos próximos 5 meses e meio vai rolar a CPI. Eles mandam tudo que eles conseguiram para o TSE. O TSE fica um ano julgando, investigando tudo. Imagina, se julga, anula a eleição, o Rodrigo Maia pode ser eleito via eleição indireta. Esse é, assim, dizem que é o plano dele e tudo indica que é porque os deputados do Centrão estão contra o governo Bolsonaro na CPI dos fake news. O Alexandre Frota mesmo tem uma matéria, acho que da Veja, da Folha, dizendo que ele é uma marionete do Rodrigo Maia agora no plenário, que o Rodrigo Maia manda para ele via WhatsApp o que ele tem que fazer, ele vai lá e não segue as ordens, mas faz o que o Rodrigo Maia pede porque eles são aliados, e aliados muito fortes. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Alexandre Frota, que o Rodrigo Maia levou para o PSDB, fazendo ali tudo para o Rodrigo Maia, assim, auxiliando. Então, o Alexandre Frota, que faz tantas denúncias contra o Bolsonaro, é um dos maiores aliados do Rodrigo Maia e hoje vão votar para que ele seja convidado a depor na CPI. E ele já falou que vai lá e vai levar um monte de prova, porque ele já falou que ele sabe onde é a casa que está o escritório. Outro dia ele colocou uma foto no Twitter dele, ele não falou nada na foto, só colocou uma foto de uma casa, aí ficou uma discussão de que se essa era a casa do Alan dos Santos ou se não era. O Alan dos Santos disse que ia processar o Alexandre Frota, o Alexandre Frota disse, mas eu não disse que é a sua casa, eu não disse que é dali que saem as fake news, a carapuça serviu. E eles vão convocar também o senhor Alan dos Santos. E aí eles vão convocar também os sócios dele, não sócios, mas os outros envolvidos com as milícias virtuais do Bolsonaro. E essa galera é muito envolvida com o Carlos Bolsonaro. Eles estão semeando o terreno para convocar o Carlos Bolsonaro no futuro. E o presidente da CPI das fake news já falou, quem for convocado e mentir vai ser dada a voz de prisão ali, ao vivo, na frente de todo mundo. Então, a casa vai cair. Só que não é só o Alan dos Santos e os outros chefões da milícia virtual do Bolsonaro de difamação que eles vão convocar. Eles vão convocar os representantes de todas as empresas que foram usadas para disparar mensagens com fake news via WhatsApp durante a eleição. Lembram que tem a denúncia de que o dono da Havan e outras empresas pagaram contratos. Cada contrato era de 12 milhões de reais e eles eram contratos com empresas que disparavam milhões de mensagens via WhatsApp. Essa era uma das denúncias. Ficou praticamente provado isso, mas o TSE, o juiz do TSE, o senhor Jorge Mussi, guarda esse nome, Jorge Mussi, ele não quis investigar, ele barrou as investigações lá no TSE. É por isso que às vezes fala, um juiz luta contra a corrupção, outro não luta, porque um juiz pode simplesmente barrar uma investigação. Ele pode falar, não investigue. Ou ele pode falar, investiga, vai até o fundo. O caso do Jorge Mussi, do TSE, ele é o relator do processo das fake news, ele barrou todas as investigações contra o Bolsonaro. E agora a CPI vai convocar todo mundo e quem mentir vai preso, já está dado o aviso. E aí eles vão ter que falar quem pagou esses contratos, como, que tipo de mensagens foram enviadas. Mas só isso, Thiago? Eles podem mentir e ninguém vai saber? Calma, eles também vão votar para convocar os representantes da Vivo, Claro, TIM e Oi, para saber como essas mensagens foram enviadas, se tem outro tipo de fake news, para que explique como funcionam os sistemas, porque muitos deputados eles não têm o conhecimento técnico, mas eles têm assessores, eles também vão votar hoje para que se faça um estudo de como funciona. Então, eles vão ter com o conhecimento técnico que eles vão ter, eles vão pegar essas informações todas e vão fazer uma investigação bem profunda. E eles também vão convocar a coordenadora da campanha do Bolsonaro em 2018. E ela hoje é assessora do Bolsonaro. E ela vai ter que explicar se saiu fake news de lá, da campanha do Bolsonaro, ou não. E se saiu, como saiu. E quem financiou que saiu. Tem uma coisa, fake news com fins eleitorais agora é crime. Dá de 2 a 8 anos de prisão. Em regime fechado. E 2 anos de prisão é o mínimo. Porque se alguém é condenado a 1 ano e meio, você não cumpre na prisão. Mas 2 anos para cima, você é obrigado a cumprir na prisão. Pelo menos 1/6 da pena. Então, dá de 2 a 8 anos de prisão por cada fake news. Imagina quantas que eles soltaram. Na época não era crime? Tudo bem. Mas tem o crime eleitoral, que é o crime de difamar os adversários. E principalmente o de mau uso do dinheiro. É o crime de que
todo mundo fazia campanha com dinheiro honesto, sem caixa 2. Foi a primeira eleição e que não teve caixa 2, ou praticamente não teve. Não há denúncias de caixa 2 nessa eleição, porque teve muita fiscalização, porque tem a lei nova que proíbe o financiamento de campanhas por empresas. Então, os partidos tinham muito menos dinheiro, muito menos dinheiro. Só que o Bolsonaro, se ficar provado que a Avan ou qualquer outra empresa pagou contratos para ele, para a campanha dele, de 12 milhões, é uma injustiça tremenda. Então é o mal, eu não lembro qual é o nome, mas não ficam os dois no mesmo nível, porque se todos os candidatos estão usando dinheiro apenas doados por pessoas, e o Bolsonaro, de repente, alguém doa 12 milhões, que é completamente fora da lei, ele está em uma clara desvantagem, uma clara vantagem, uma clara desvantagem para os outros, e isso é crime eleitoral e isso anula a eleição, sim, esse tipo de vantagem financeira. E aí, esse é o problemão do Bolsonaro, porque a denúncia de que o dono da Avan pagou esses contratos já estava praticamente provada na denúncia. Se investigar, acham as provas, acabou, aí não tem motivo para o TSE não anular a eleição. E eu falei, a aposta do Rodrigo Maia é que o processo no TSE demore, e é fácil as coisas demorarem na justiça, e que o TSE só julgue em 2021. De preferência no começo do ano. Por quê? Porque a partir do dia 1º de janeiro de 2021, se a eleição é anulada, teremos eleições indiretas. Se o TSE anular a eleição antes, teremos eleições diretas. Mas a gente sabe como é a justiça no Brasil. A gente sabe que em eleições diretas ganha o Lula, ou ganha o Haddad, ou ganha quem quer que o Lula indique agora, porque o povo brasileiro caiu na ladainha de Bolsonaro uma vez, mas não vai cair duas. Então, eles não querem eleições diretas, pelo menos não agora. E em eleições indiretas está claro que quem ganha é o Rodrigo Maia. E ele já está fazendo discursos de presidente, ele já está criticando o Bolsonaro, os filhos deles, em tudo que eles fazem. Ele já está fazendo discursos como de um candidato mesmo. Vamos conciliar, vamos fazer isso, aquilo. Assim como o Dória também está fazendo porque quer ser candidato em 2022. Assim como o Witzel no Rio de Janeiro está fazendo. Isso explica também o choro, a lágrima de crocodilo dele. Mas enfim, o governo está desesperado. Eles sabem que essa CPI vai acabar com eles. Eles chamam isso de CPI da censura. Censura. Fake news tem que ser censurado. Fake news não pode existir. Quem divulga fake news tem que ser realmente preso. O que faltava no Brasil era uma legislação que mande prender quem faça isso com fim eleitoral ou com qualquer outro fim que seja punido. Não era punido. Um outro coordenador de campanha do Bolsonaro, Paulo Marinho, eu postei aqui faz pouco tempo um vídeo dele na Globo News admitindo que eles soltaram fake news. Milhares de fake news, milhões. Ele falava o que chegava que era bom eleitoralmente, a gente divulgava. Fake news também foi, e é tudo. E ele falava, esse ainda não tem requerimento para convocá-lo, mas vai ter. E aí, gente, aí a casa vai cair. E por falar em CPI, tem a CPI da Vaza Jato. Há vários requerimentos para cancelar a CPI da Vaza Jato. Vários deputados pediram para retirar as assinaturas. O Rodrigo Maia já falou que não pode mais retirar a assinatura, mas ele não assinou para instalar a CPI. Se ele não fizer nada essa semana, a gente vai fazer uma campanha nas redes sociais do Rodrigo Maia, a gente vai subir hashtag, a gente vai irritar o Rodrigo Maia em todos os posts dele, a gente vai falar assina a CPI da Vaza Jato, instala a CPI da Lava Jato. A gente vai ter que fazer isso com um pouco de educação. A gente pode não gostar muito do Botafogo, que é o Rodrigo Maia, mas a gente tem que ser educado com esses deputados, porque se a gente ficar só xingando, eles fazem o contrário do que a gente quer, porque eles são extremamente vaidosos. Então a gente, com educação, a gente vai lá e uma enxurrada de comentários em qualquer postagem dele falando instala a CPI da Lava Jato, vamos fazer pressão. Isso se ele não se pronunciar hoje ou amanhã. Aí a gente começa ainda essa semana ou semana que vem, a gente começa a pressionar ele todos os dias. Todo dia eu vou vir aqui e no começo do vídeo eu vou falar, vai ali no Rodrigo Maia e pressiona ele porque a gente quer essa CPI, a gente quer ver o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e todos esses palhaços de Curitiba convocados toda semana. Não uma vez não, toda semana saiu Vaza Jato nova, saiu revelação nova, convoca todos os envolvidos. E convoca, quem não for é condução coercitiva e a Polícia Federal leva os caras lá para depor e expõe mesmo eles, toda semana. É isso que tem que acontecer. Galera, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos seguir na oposição, vamos seguir sempre lutando. Falou!